Então, bem-vindo novembro, bem-vindo a você que está aqui no nosso 5º episódio de Rodas de Negócio. Então, Roberto, nós temos hoje São Martinho, castanhas e vinho. Como estamos? Mais uma vez, Roberto, senhor da DS Liberdade, nosso convidado especial de todos os dias. Roberto, o que você diz desse mês tão especial aqui em Portugal? Olá, bom dia a toda a nossa equipe de pessoal que acompanha o nosso podcast, o trabalho que a gente vem fazendo. O mês de novembro é um mês não só disso, né? Nós estamos no mês de São Martinho, que é a festa da castanha, do vinho. Vamos ter o Braga, já começa a ter o cheirinho do carvão aí, das castanhas assadas. Sim. Temos também o auge do outono, né, João? Época mais bonita da natureza em Portugal, penso eu. Nós temos as árvores aí coloridas, verdes. Tirar sua fotinho para o Instagram. As árvores verde, vermelha, amarela, laranja, aquele mix que é fantástico, né? E temos também, já começa a chegar a decoração de Natal, né? Sim. Então já começa a ficar, o mês de novembro fecha ali, já começando a ficar iluminado para muita gente, que seja de luz e seja de vida, né? Já cheira a Natal também, inclusive. Já começa a cheirar a Natal. Você vai nas lojas, já nos centros comerciais, já tem, não falta lugar já vendendo decoração de Natal. Né? Sim, as luzes de Natal já estão ensaiando o seu espetáculo, que Braga também tem uma decoração muito especial nessa época do ano e atrai muitos turistas que vêm cá ver. É interessante aqui no norte de Portugal que as cidades todas, as câmaras, elas decoram as cidades, né? Então tem sempre vale a pena dar uns passeiozinhos que vai ter muita coisa bonita para ver. Sim. E o nosso assunto hoje, Roberto, é um assunto que eu considero o mais importante dos nossos podcasts até hoje, porque é um assunto recorrente nas perguntas que os nossos seguidores nos enviam. No mercado imobiliário nós sabemos que existem muitas histórias, né, de diversas formas, tanto no arrendamento como nas vendas, que geram muitas verdades e muitos mitos a respeito tanto da imobiliária quanto do proprietário. Eu penso que nós temos esse dever de informar ao nosso ouvinte, quem está nos assistindo, o que é verdade, o que é mito nesse emaranhado de histórias que muitas pessoas, muitas vezes, não são nem profissionais habilitados para estar respondendo pelo imobiliário, mas acabam denegrindo a imagem dessa negociação e desse trabalho que é tão digno e tão bonito que é essa união, né, do sonho do cliente com o seu bem em comum, né, que é o ser. Olha, João, eu sou suspeito para falar porque eu não trabalho. Eu falo que eu tenho um hobby remunerado. Eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, luto todos os dias para a gente fazer um mercado imobiliário melhor. E sou apológico sempre de enaltecer as pessoas que trabalham bem. Como todo segmento, tem gente que trabalha mal. Agora, eu sempre sou da opinião, quando a pessoa precisa ter uma dor no corpo, tem que procurar um médico, não um colega que sabe ou resolver aquilo. Quando vai fazer uma construção, tem que procurar um engenheiro, um arquiteto. E o imobiliário, quem quer vender uma casa, tem que procurar um profissional imobiliário. Seja ele onde for, mas tem que procurar um profissional. Né? Não faltam gente em todas as marcas aí com capacidade para poder atender e fazer um bom trabalho para as pessoas. Então, eu sempre vou ser a favor de procurar um profissional, seja qual área for. Se eu estou com um problema contabilístico, não adianta eu falar com amigos e colegas, eu tenho que procurar um profissional de contabilidade. Sim. Então, imobiliário é a mesma coisa. E tem uma curiosidade, muitas pessoas às vezes, por exemplo, estão quebradas financeiramente e aceitam conselhos de outras pessoas que estão quebradas também. Olha João, exemplo de algumas coisas que a gente vai aprender no decorrer da vida. A gente tem pessoas que podem nos dar bons conselhos sempre. Mas não quer dizer que aquela pessoa dê bons conselhos em todas as áreas. Sim. Eu, se for querer conselho de casamento, eu vou pedir para alguém que está muito bem casado. Não vou pedir conselho para alguém que já se divorciou 2 ou 3 vezes. Se eu vou precisar de conselho financeiro, eu vou pensar o conselho financeiro de alguém que está muito bem financeiramente.
Se eu vou precisar de um conselho quanto aos meus filhos, eu vou seguir de alguém que eu vejo ser um ótimo pai ou uma ótima mãe. Então, é muito isso, né? As pessoas às vezes escutam quem não tem, e não só no imobiliário, em várias áreas, quem não tem know-how para poder dar uma boa orientação. Então, mais do que nunca, sempre ou um bom profissional ou alguém que é muito bem sucedido naquela Sim. área da tua vida. Né? Então, Roberto, nosso primeiro verdade ou mito: os imóveis sempre se valorizam? João, eu tenho uma opinião formada. Sempre não podemos dar essa certeza para ninguém, porque podem existir exceções. Mas 90% das vezes, sim, os imóveis se valorizam. E diria que desses 10 que sobra, 9% eles não desvalorizam, podem estar estáticos. Agora, vai ter uma exceção, mas uma exceção quando um lugar é totalmente repaginado, ou uma região que não tinha o PDM, não permitia imóveis industriais, de repente vem para perto da habitação, uma indústria, mas são os caráteres de exceção. Né? Normalmente sim, o imóvel se valoriza. Falar que sempre, não. Perfeito. No Brasil existe aquele mito de comprar imóvel na planta sempre vai ser mais barato, e muitas pessoas às vezes se esquecem, tem sempre alguma taxa, tem sempre alguma uma prestação balão ali, como eles chamam, né? É verdade, eu posso dizer que aqui em Portugal, tanto como no Brasil, eu vou sempre pagar mais barato comprando um imóvel na planta? Olha, no Brasil não necessariamente, porque existe correção financeira das parcelas que você paga durante o processo de obra. Eu não vou dizer que sim. Em Portugal é mais barato comprar um imóvel novo na planta? Sim. Lógico que não vai ser mais barato que um imóvel usado, mas pensar em um imóvel novo, quando você compra no início, você pega o preço de arranque. E em Portugal, por exemplo, nós temos normalmente caso hoje as construtoras trabalhavam antigamente com 10%, veio para 20%, agora já começa a falar 30%, 40%. Mas esses 30%, 40% que as construtoras passaram a trabalhar nos últimos 2 anos, são pagamentos que você pode pôr 10% agora, 15% daqui a 6 meses, 10%. O valor fechado em ato de assinatura não tem correção. Então, por não ter correção, você tem o preço de arranque limpo e certo. Então, eu diria que sempre é mais barato. Quem comprar um apartamento em estágio ali de obra, já de perto de entrega de escritura, provavelmente já está pagando aí 20%, de 15% a 20% mais caro. Que é provavelmente ainda uma revenda de alguém que já está ganhando lucro nisso. Então, na minha opinião, aqui em Portugal, sim. No Brasil, uma grande parte também, mas se tiver uma correção monetária durante o processo da obra significativa, pode ser que não. Sim. E fazendo 2 correções, o dia de São Martim, nós passamos batido no dia 11 de novembro, né? É 11 de novembro, o dia principal é 11 de novembro, tem gente que comemora uns dias antes, outros dias depois, mas o dia exato é segunda-feira, dia 11. Tem o conhecido também verão de São Martim, né, que é aquelas 2 semanas que o sol já está mais parecido com o verão do que com o inverno. E depois entramos no longo e tenebroso inverno, né, para os brasileiros. Vem a fase mais complicada para quem ainda está há pouco tempo aqui. Quem está mais tempo já acostuma, né? A gente é muito adaptável, né? E uma outra correção, nós pedimos desculpas talvez pelo nosso áudio, devido ao outono e às folhas que já estão começando a cair aqui em volta da nossa agência, está tendo uma limpeza e talvez vai ter algum ruidinho. Nós pedimos desculpas aí a você que está nos ouvindo. Roberto, ainda falando sobre a planta. Alô, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Lá acontecia muito de construtoras que não têm lastro venderem imóveis na planta e nunca entregarem. É um risco muito grande. É bom conhecer muita construtora que está por trás daquela edificação. Sempre vai ser um risco, né, João? Não existe, eu acho que no investimento não existe nada que não tenha risco. Agora, nós estamos vivendo aqui um auge do imobiliário em Portugal, um momento muito bom para os construtores. A gente não escuta há muitos anos já algum construtor que quebrou, que roeu a corda, né? Sim. Nos últimos anos. Então, o risco é muito baixo. Falar que não existe seria irresponsabilidade. Agora sim, sempre é bom ver o lastro, está interessado em comprar um imóvel de um construtor,
pede para visitar uma obra dele que está em fase de conclusão, conheça o portfólio do que ele já fez, para conhecer o perfil de obra. Tudo isso vai ser importante para tomar uma decisão mais segura. E essas duas dicas que o Humberto deu agora são dicas de ouro para você que está comprando um imóvel na planta, é saber o passado desse construtor. Exato. As outras obras, o que ele edificou, para você diminuir esse risco que lá em Balneário Camboriú, como eu residi lá há alguns anos, acontecia até com uma certa frequência. Porque queriam fazer obras faraônicas e nem sempre a construtora conseguia angariar dinheiro para terminar essa obra. E as licenças ambientais também lá em Santa Catarina são um tanto quanto complexas. Em São Paulo também acontecia isso. Então, lógico que sim, tem que estar atento, tem que conhecer laço, tem que conhecer histórico e ver o perfil de construção que essas construtoras entregam, se costumam atrasar suas obras ou não. Sim. Então é importante. Se você tem uma construção que ela já entregou, um dia tocar uma campanha, duas lá, já vai ter a resposta dos clientes se o processo foi tranquilo, se foi saudável, se foi amoroso, como é que foi. Sim. E você que está nos ouvindo e tem essa fama de fazer essas coisas, entenda uma coisa, a má fama, ela sempre vai te perseguir. Você pode tentar esconder, só que uma campainha, a pessoa vai dizer, ó, ele é assim, 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 faz isso, isso, isso. Isso eu acho que é para todas as áreas da nossa vida. Sim, né? sim. Tudo se sabe, né? Tudo se sabe. É verdade. Roberto, mais um mito e verdade. Esse aqui é um dos campeões de perguntas nossos também. O mercado imobiliário, ele está sempre aquecido? Também não podemos dizer, para mim, é mito. É mito. Estamos no auge do mercado imobiliário. Acredito que o mercado, auge eu digo de preços, acho que está um mercado muito ativo. Nós temos aí um déficit habitacional que permite que o mercado esteja ativo por muitos anos. Nós tivemos há pouco tempo em Portugal, 2011, aí, um baque no mercado imobiliário grande. Então, não dá para falar que sempre está em alta. Não está. A gente tem situações, no Brasil também já aconteceu há poucos anos, então seria um mito que ele está sempre em alta. Agora, estamos num momento de alta e acho que ele vai perdurar por algum tempo pelo déficit habitacional e por ter pouca resposta de entrega e ter muita procura devido ao turismo, todo esse crescimento de Portugal. Sim. Agora, os mitos e verdades, eles vão um pouco para o lado das imobiliárias, né? Eu vou falar uma breve apresentação minha. Eu não trabalhava no mercado imobiliário, conheci o mercado imobiliário aqui em Portugal através dessa pessoa aqui, que vocês veem, que é o Humberto, e eu não conhecia como que funcionava a imobiliária por dentro, né? E confesso que me identifiquei muito, tanto com o profissional que o Humberto que o Durval, que não está aqui no podcast, mas em breve nós vamos trazer também, o Sérgio, e eu vejo o trabalho deles e algumas perguntas que nós recebemos me chocaram muito. A fama que algumas imobiliárias conseguem ter, principalmente aqui dentro de Braga. E como eu estou dentro de uma imobiliária, eu posso dizer como funciona aqui, e nós vamos estar perguntando ao Humberto, que tem uma vasta experiência nisso, para desmificar certos rótulos que são colocados, Exato, tanto no consultor como na imobiliária, que não são verdades. Por trás do mercado imobiliário existe muita pesquisa, muita parte técnica, formação, dedicação e certas coisas que são colocadas em nome da imobiliária, muitas vezes a imobiliária nem sabe. Então, o primeiro mito que mais me chocou, Humberto: imobiliárias cobram taxas pelos seus serviços sem previamente avisar o cliente. Existe uma surpresinha, como um amigo meu, ele arrendou um apartamento e disse que não arrendaria de novo com a imobiliária porque lhe foi cobrada uma taxa maior do que o arrendamento dele. Eu falei, olha, eu nunca ouvi falar disso, mas eu recorro ao Humberto, que é uma pessoa que tem mais conhecimento, para poder dizer melhor se existem taxas escondidas ou ocultas que podem deixar o cliente inseguro nessa hora de arrendar ou vender. Então, normalmente não, João. Normalmente não. O mercado imobiliário ele é regido pelo pagamento de honorários
sempre feito pelos proprietários dos imóveis. Então nós, quando temos um negócio, uma venda comercial, né, a venda de um apartamento, os nossos honorários vão ser pagos pelo vendedor do apartamento, não do cliente comprador. No arrendamento, igual, os nossos honorários vão ser pagos pelo proprietário do apartamento. E existe exceção? Sim, existe exceção. Pode ter um produto, um imóvel, que o proprietário fala que não vai trabalhar com imobiliários porque não está disposto a pagar a comissão. A imobiliária pode cobrar do cliente essa comissão? Legalmente, pode cobrar do cliente, desde que nunca cobre do proprietário também. Não pode existir um pagamento em duplicidade, né? Mas, lógico que isso só acontece com um aviso prévio. Eu mostrei 3, 4 apartamentos para um cliente, ele não gostou, chegou a aparecer uma opção que o cliente não paga. Eu poderia falar com o cliente que temos aqui uma oferta de um imóvel, porém esse aqui não temos honorários, ficaria em tanto. Eu nunca tive nenhuma situação aqui comigo que aconteceu isso, espero não acontecer, porque eu não me sinto confortável com essa situação, então não acho correta. No arrendamento, existe muito proprietário que não paga comissão, e existe muitas imobiliárias trabalhando com uma coisa chamada serviço imobiliário. Ela cobra uma taxa do cliente pelo serviço. Na minha opinião, se for avisado previamente para o cliente que existe essa taxa, eu acho que não é um pecado, tudo que é conversado antes e combinado, para mim não é problema. Agora, visitas, outras taxas aí, ou aparecer alguma cobrança no final da equação, que não se sabia, aí eu acho desonesto. Sim. E entra na outra pergunta também que nós tivemos, as imobiliárias não se importam com os clientes. Não. Eu achei uma frase muito forte e uma frase, já respondendo sem querer te atrapalhar, totalmente infundada, porque o foco da imobiliária é justamente o cliente encontrar o seu imóvel. João, eu vou responder da seguinte forma: o foco não dá para ser comissão. Porque se a gente focar em comissão, a gente não tem cliente. Se eu não encontrar uma solução para o meu cliente, eu nunca vou ter a comissão. É ação e reação. Se eu não encontro, se eu só mostrar imóveis pensando em comissão, eles não vão agradar meu cliente. Então, o meu foco tem que achar uma solução que se enquadre com o que aquele cliente precisa. E a comissão vai ser uma consequência se eu fizer um bom trabalho. Se eu fizer um bom trabalho, eu não vou agradar o cliente, não vou ter comissão. Então, assim, agora, como tudo, João, nós temos maus professores, nós temos maus engenheiros, nós temos maus motoristas de táxi, de Uber, nós temos maus cozinheiros, também vamos ter maus profissionais no imobiliário, como todo o ramo de atividade. Eu acho que nesse caso podem ter exceções. Agora, a maioria dos profissionais imobiliários, se não tratarem o cliente em primeiro lugar, eles não vão ter a consequência da comissão. Então, eu acho que é um mito sim, porque não é verdade. Sim. E quando você foca apenas no dinheiro, toda vez que você escolher na sua vida o dinheiro, você não tem nada. Exato. O cliente, a gente tem que pensar, um consultor imobiliário, ele não vende um imóvel, João. Nós vendemos uma assessoria profissional para um cliente comprando imóvel. Se eu não for um bom profissional no atendimento a esse cliente, ele não vai querer continuar trabalhando com o Humberto. Ele logo vai perceber que o interesse não está nele e vai procurar um outro profissional. Sim. Não acredito que um cliente com um pouco de experiência de vida, coisa, não vai perceber. Então ele vai perceber que aquele profissional não está se dedicando para achar solução para ele e vai se afastar. Eu acho que é muito isso. E o imobiliário é um negócio de pessoas, né? Pessoas são mais importantes do que coisas. Olha, João, eu como falei desde o começo, sempre falo, eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Gosto disso e acho que a gente tem aqui uma situação de conseguir ajudar a pessoa a realizar o sonho, que é comprar um imóvel, e nós ainda somos remunerados por isso. Então a gente trabalha muito com ajudar a pessoa, até na parte de crédito, eu também sou intermediário de crédito, eu ajudar a ter uma solução que permita a pessoa realizar esse sonho. Então, para nós é muito gratificante. E receber por isso, melhor ainda. Então, eu sou um apológico ao mercado imobiliário bem trabalhado e atender o cliente. Atendimento é o coração disso aqui. Se não tiver um atendimento bom, o cliente não vai continuar consigo. Sim.
Roberto, outro mito que nós temos encontrado também é que no momento de crise sempre é o melhor momento para se comprar imóveis. Não concordo, João, não concordo. Eu acho que a crise, o pessoal se ilude um pouco que vai ter uma crise, vai ter um bom imobiliário, as pessoas vão devolver os imóveis e os imóveis vão ficar baratos. Não vai acontecer, João. Hoje nós temos muitos mecanismos no crédito, você renegocia um crédito, vai conseguir ajudar o cliente a baixar. Nós tivemos nos últimos meses muitos clientes que nós conseguimos reduzir aí em 15%, 20% o encargo mensal na prestação deles e já foi uma solução. Hoje em dia, com a informação, dificilmente um cliente vai ser pego aí numa situação delicada profissional que não consiga cumprir o seu crédito. E com o mercado imobiliário em alta, se ele vê que não pode cumprir, ele põe a venda hoje, que vai quitar o crédito e ainda vai sobrar dinheiro. Então, eu não vejo o mercado imobiliário como que a crise vai trazer muitos negócios. Agora, falar para mim, o momento certo para comprar é o momento do cliente. Se ele tem um emprego estável, ele é efetivo, tem um bom salário, conseguiu capitalizar algum dinheiro para dar entrada no imóvel, esse é o momento certo dele. Seja com crise ou sem Seja crise? com crise. O principal é sair. Quem mora de renda, puder sair do arrendamento, sempre que a hora que puder sair é o melhor momento. Então, eu sou muito da opinião, as pessoas gostam de usar a crise como desculpa. Se a gente não trabalhar cedo, começar cedo, trabalhar o dia inteiro, nós não vamos ter resultado. A mesma coisa é o imóvel. O cliente tem que se preparar para comprar, ele tem que juntar dinheiro para o sinal, ele tem que se organizar profissionalmente para ter capacidade de crédito caso vá recorrer. Então, para mim, o melhor momento é o do cliente, não é o do mercado. E a crise talvez ela trabalhe muito com esse sentimento que é um sentimento natural do ser humano, que é o medo, né? Você colocar o medo no cliente, aí ele vai acabar agindo por um impulso, né? Isso aí, na verdade, eu vejo como uma forma aproveitadora. Né? Por isso que é importante ser um profissional. Um profissional pode chegar para o cliente e orientar que não é o momento dele comprar ainda, ele não está preparado, ele tem um valor de sinal abaixo do necessário, que o ideal é ele ajudar até um plano de compra, falar assim, olha, diante do que você ganha, você não conseguiria guardar um pouquinho mais aqui, fazer um plano de apoio financeiro para esse cliente, para ele poder fazer uma compra saudável daqui a 6 meses, 8 meses. Então, a responsabilidade está nisso. Então, acho que as pessoas têm que procurar profissionais que possam os orientar e apoiar no momento certo, que muitas vezes o cliente senta conosco e ainda não é. Sim. E um dos ganchos muito importantes que o Roberto colocou aqui, se você tem um crédito de habitação já e está com algum problema, que você sente que está descontrolado de alguma forma, nós temos esse serviço também, né, Roberto? Para poder... Temos o serviço gratuito, que é um aconselhamento financeiro, que a gente vai olhar para a realidade do cliente hoje e ver o que a gente consegue achar de solução para ele reduzir esse custo. E isso, se a gente não achar a solução, ele não vai nada, João. Então, eu acho que até é irresponsável da parte de pessoas que têm crédito não fazer essa consulta de X em X tempo para ver se consegue uma melhor solução. Sim. E mais uma vez, é o que comentamos anteriormente. Justamente isso é ter o foco do cliente, né? No bem-estar do cliente, nas finanças do cliente, para que ele possa ter uma vida mais confortável e pagar pelo seu bem, sem que seja um esforço muito absurdo. No aconselhamento financeiro, João, às vezes a gente se depara com um casal jovem que vem falar com a gente sobre o interesse de uma compra e a gente percebe que aqueles valores não chegam e muitas vezes o cliente quer um T2, um T3 e é também orientar para que um casal novo precisa de um T2. Por que precisa de um T3? Estão começando a vida. Por que não um T0? É um start. Ou um T1, é um start. Depois do tempo, hoje em dia, você consegue. Você paga ali um T1, se calhar fica um 3 ou 4 anos no T1, estão pagando ele, estão se capitalizando, dá um tempinho, dão um salto com um T2, fazer as coisas com o pé no chão. Eu acho que a responsabilidade nossa também está nisso. De orientar o cliente, às vezes, que ele não precisa dar um salto já para um imóvel maior. Então, acho que às vezes a gente perde clientes por orientar dessa maneira, mas os que percebem a nossa intenção também fidelizam, né? Porque eles percebem que é o pensar no cliente, não a função. Entra lá no que a gente falou agora.
E é um erro muito comum dos jovens, né? Porque ele sai às vezes da casa dos pais, que é um T3, T4, e ele imagina ter um igual. Não que ele não possa ter, ele pode ter. Só que talvez a realidade dele é diferente. João, eu falo por mim próprio. Eu, quando casei, comprei um apartamento em 3 quartos. Correu bem, graças a Deus, tudo muito bem, mas podia não ter corrido. E hoje, com maturidade, eu olho para trás e falo, na época eu não poderia ter comprado de 1 quarto, ficado ali 3, 4 anos, quando veio o filho, passava por um de 2, se viesse o segundo, passava por um de 3, fazia coisa mais gradativa. Correu bem, está tudo tranquilo, mas às vezes para muita gente não corre bem. Então a gente tem a obrigação de tentar orientar da melhor maneira possível. Sim. E Humberto, finalizando aqui os mitos e verdades, na tua opinião, compro um imóvel usado ou novo? João, na minha opinião, se a pessoa tiver capacidade para sinalizar um imóvel novo, eu sempre vou orientar um imóvel novo. Mas aí tem que esperar, às vezes, 2 anos pela construção. Sim, tem que esperar 2 anos pela construção. Mas você vai poder pagar esse sinal, às vezes, um pouco mais faseado, você vai poder personalizar seu imóvel, você pode adequar ele a algum ajuste à sua maneira, você vai ter uma garantia de imóvel de 10 anos. Então, são uma série de vantagens que eu acho que são importantíssimas para o cliente. 10 anos sem manutenções, João, isso é muito importante. O imóvel que tenha 10 anos, que é considerado imóvel novo, semi-novo, já começa a ter manutenções do prédio, às vezes não embute na sua fração autônoma diretamente, mas o prédio que arruma um telhado, gera despesa de condomínio, pode gerar chamadas extras de pagamento. Um imóvel novo são 10 anos tranquilos. Então, a minha opinião, sempre que o cliente pedir uma orientação, se eu puder caminhar ele para o imóvel novo, vai ser feito isso. E o imóvel novo, por essa valia, ele tende a se valorizar mais? Olha, hoje em Portugal, não é sempre, como falamos no começo, hoje, dos últimos 3 anos, a média de valorização dos imóveis, quando a pessoa compra no estágio inicial, ou seja, quando está o terreno vazio, vamos dizer assim, até a entrega está em 15% a 25%. Então, o pior cenário tem sido 15%, mas vou te falar que tem casos que vai muito além disso. Mas aí já não podemos prometer essas coisas. Pode ser que não aconteça. Mas valorização tem tido sempre. Nos últimos 3, 4 anos, garantidamente. Perfeito. Você que está nos seguindo no Instagram, no YouTube, e tem mais alguma verdade ou mito que você tenha dúvida, nos envie um comentário para que nós possamos esclarecer. Eu sei que existem mais alguns, esse foi o que nós selecionamos aqui para poder fazer o programa. Caso você tenha mais algum, fique à vontade, coloque nos comentários. E temos uma novidade, o senhor Humberto vai passear em São Paulo. Passear não, Beto. Não. Deve ser negócio. Nós vamos agora no final de novembro, entre dia 22 e 29 de novembro, vamos estar fazendo uma apresentação para investimento em Portugal, para quem quer investir em Portugal. E também, se tiver clientes interessados em morar em Portugal, queiram saber como o processo de compra, tudo isso, vão estar orientando. Nós vamos estar lá com o escritório por 1 semana fazendo reuniões com clientes que já estão com interesse mais ativo. Então, quem quiser participar, estando em São Paulo, ao redor de São Paulo, só falar com a gente marca aí uma reunião ou participa da apresentação que vamos ter aí para mais pessoas. Sim, então, aluno, você que está em São Paulo, você que está na região, você tem uma oportunidade única na agenda desse senhor aqui. Ele vai estar aí em São Paulo com essa apresentação de negócios. Você que quer saber um pouco mais de Portugal, como morar em Portugal, como investir em Portugal, você vai ter, por exemplo, um especialista. Às vezes as pessoas que estão no Brasil não têm a noção de como que é agitada a agenda das imobiliárias aqui em Portugal. Sim, um consultor imobiliário ele tem uma gama de serviços a ser feito e muito trabalho durante o dia. As pessoas às vezes pensam que vender um imóvel é assinar um contrato, tirar 2 fotos e fazer visitas. Mas tem todo um trabalho de promoção, todo um trabalho de programação de marketing, hoje o digital, tem toda uma gama, homestay, de fotos profissionais,
depois apresentar esses imóveis para os colegas de outras lojas. O trabalho não é fácil, então a agenda de um profissional imobiliário geralmente é uma agenda bem corrida. E ter essa oportunidade de falar pessoalmente, principalmente lá no Brasil, é uma oportunidade que não tem preço. Sim. É interessante quem pensa em morar ou investir em Portugal. Nós vamos estar dando esse help lá em São Paulo e esperamos a presença de todos. Tirar suas dúvidas também. Então, com isso, não esqueça do Humberto em São Paulo, mas nos outros Reels vamos estar informando a data, local, né, Humberto? Tudo certinho. Isso aí, durante o decorrer da semana, nós já vamos começar a trabalhar a parte do marketing sobre os dias exatos, então, mas é entre 22 e 29 e aí vamos passar mais informações. Sim. E com isso nós encerramos o nosso 5º episódio do Roda de Negócios. Com muita satisfação que fizemos mais esse episódio para vocês. Esperamos que verdades e mitos tenham sido bem esclarecidos. Nós estamos aí com a missão de justamente trazer o conhecimento que principalmente o Humberto tem aqui na área. Você falou uma questão interessante sobre o que é o trabalho de um consultor imobiliário. A gente pode fazer um episódio falando sobre o que é trabalhar o mercado imobiliário para quem às vezes tem interesse em trabalhar nessa área. Sim. Pode ser interessante tirarem essas dúvidas, entender o que é o nosso trabalho, as responsabilidades que esse trabalho exige, o perfil de pessoa que serve para esse trabalho. Então pode ser um tema interessante. Muito interessante. Então, você que é corretor de imóveis aí no Brasil, né? Nós dizemos às vezes que pense em vir para Portugal, pode ser também um gancho para esse público. Sim, vamos abrir essa janela e vamos ter um episódio exclusivo para vocês. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença, do Humberto, e a tua presença aí nos assistindo, e nos esperamos ver na próxima semana. Um grande abraço a todos, que todos tenham uma excelente semana. Um abraço a todos, até a próxima. Obrigado. Obrigado, João.